Bom dia, senador Paim, bom dia aos companheiros e companheiras. Senador, hoje é um dia histórico. Quero também trazer, além da intersindical, trazer uma saudação aqui dos sindicatos bancários de São Paulo. Sou bancário de São Paulo e trago essa saudação. A gente estava falando de dia histórico, né? E Vossa Excelência sempre proporciona história para a gente, né? Porque hoje a gente conseguiu reunir todos os presidentes das centrais sindicais num dia diferenciado. Mas eu lembro de um dia histórico para mim, que foi na reforma trabalhista, a última audiência pública da reforma trabalhista, que o senhor lutou até os 48 minutos do segundo tempo. E aqui foi feita uma vigília na CDH, e aí ficamos aí até depois da meia-noite, passamos a madrugada aqui, eu representando a intersindical e um companheiro da CTB, que eu não me lembro o nome, que estava aqui, que a gente ficou falando até o último minuto. O senhor deve lembrar bem disso, né? Acho que foi a última audiência pública antes da reforma trabalhista. Mas hoje o motivo, senador, de nós estarmos aqui é em razão da apresentação da agenda legislativa, que a gente tem aí uma série de compromissos, tanto aqui no Senado como na Câmara, e apresentar também a pauta da classe trabalhadora, né, aprovada no último conclate. Mas eu queria chamar a atenção da importância da agenda legislativa das centrais sindicais. A agenda legislativa das centrais sindicais, senador, começou em 2021 e é um marco na luta das centrais sindicais, porque hoje a gente continua lutando, só que luta de forma muito mais organizada, com a assessoria do DIEESE, do DIAP, que fazem um trabalho fantástico, onde a gente consegue mapear as matérias e ter toda a assessoria importante do DIEESE e do DIAP. Mas eu falava da reforma trabalhista, senador Paim, e a gente precisa lembrar, eu não vou lembrar aqui da tramitação, a gente precisa lembrar que depois da reforma trabalhista, a gente construiu, e graças a Vossa Excelência, o Estatuto do Trabalho, em que Vossa Excelência é relator. Então, precisamos, sim, revogar a reforma trabalhista, precisamos revisitar o Estatuto do Trabalho, precisamos colocar algo no lugar dessa reforma trabalhista. Senador, a gente faz luta, não é de hoje aqui dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, e a gente fica indignado com algumas situações. Aqui, a gente ganha, mas não leva. Quantas medidas provisórias, quantas matérias nós derrotamos, tanto no Senado quanto na Câmara, e que foram reapresentadas nos outros exercícios. É legal? É legalizado? Pode apresentar num outro exercício? Pode sim, mas não deve, porque ela foi derrotada. Matérias, por exemplo, como a medida provisória 1045, que ela ressuscitou uma série de questões que nós derrotamos, ou porque a medida provisória caducou, ou porque foi rejeitada pelo Senado e pela Câmara. E a gente vê isso hoje acontecendo novamente. O governo editou na semana passada, semana retrasada, 5 ou 6 medidas provisórias, estou concluindo, senador, e dentre elas, uma das medidas provisórias trata do teletrabalho. Então, ou seja, tem matérias importantíssimas, num momento como esse, de pandemia, onde o teletrabalho se intensificou, o governo apresenta uma tentativa de desregulação. Na verdade, não é uma tentativa de regulação, é de desregular, né, o teletrabalho, que é uma matéria super importante que deveria ser discutida em projeto-lei. E só para encerrar, senador, primeiro dizer o seguinte: as centrais sindicais são unânimes nós não aceitamos acordo individual. Isso é uma ofensa à negociação coletiva. Tudo quanto é medida provisória que esse governo apresenta, ele coloca lá a possibilidade dos acordos individuais. Então, precisa respeitar os sindicatos, né? E só para concluir, senador, a reforma trabalhista, de tantas mentiras que foram contadas durante o debate da reforma trabalhista, hoje a gente tem os dados, infelizmente, depois que a reforma foi aprovada e a consequência da reforma trabalhista. Diziam, né, que precisava se baratear o custo do trabalho, precisava flexibilizar, porque o empresário estava engessado para contratar. Só que apenas um dado,
diante de todos os outros dados que a gente já apresentou, em 2014 não era o governo Bolsonaro, era um outro governo. Em 2014, o desemprego, a média de desemprego, são dados do DIEESE, não é fake news, era 4,8%. Hoje, depois da reforma trabalhista, a gente tem a barbárie com 65 milhões de brasileiros e brasileiras fora da força de trabalho. Senador, muito obrigado pelo espaço, graças a Vossa Excelência, que a gente pôde hoje, em mais um dia histórico, estar aqui reunindo o conjunto das centrais sindicais para debater e apresentar a agenda legislativa das centrais sindicais e a pauta da classe trabalhadora aprovada na Conclave. Obrigado, senador. Muito bem, Alexandre, meus cumprimentos. Essa unidade é fundamental para todos nós. Eu sei que os presidentes das centrais que têm aqui, eles têm outros compromissos. Surgiram 3 inscrições a partir desse momento. 2 minutos cada um. Eu pergunto a vocês, porque eu respeito muito o plenário. Vamos dar mais esses 2 minutos para esses 3 companheiros que estão no plenário. Eu sei que aqui é difícil alguém dizer, não, papai, tu nos deixa mal. Como é que vocês vão dizer que não, né? E eu sei que vocês têm outros compromissos. Por que eu falo isso? Faço um apelo para que seja no máximo 2 minutos cada um, porque eles têm outras agendas, uma agenda grande, já que eles são aqui em Brasília. Então, começa com Silvia Helena de Alencar, da Pública.